Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal do Professor Cássio. Hoje vamos fazer a devolutiva do Aprender Sempre, volume 3 do nono ano. Vamos lá então, gente? Vamos lá, nós vamos começar com a aula 1, figuras planas, número de lados e ângulos. O objetivo dessa aula é classificar figuras planas quanto ao número de lados e associar figuras que possuem o mesmo número de lados e ou no mesmo número de ângulos e identificar características dos quadriláteros. Vamos lá? Atividade 1. Considerando os lados das figuras geométricas planas, relacione a coluna 1 com a coluna 2, analisando o número de lados das figuras. Então, gente, eu tenho aqui ó, a coluna 1 com as figuras planas. E aqui o nome. Então, a gente sabe que as figuras geométricas, né, os polígonos, que são esses aqui, eles recebem o nome de acordo com o número de lados. Então, olha lá, letra A, eu tenho uma figura com 4 lados. Então, eu tenho um quadrilátero. Então, aqui é o A. Vamos anotar? Eu tenho agora B, uma figura com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados. Tenho octógono. Então, vem lá. Letra B, octógono, aqui, ó. Na letra C, eu tenho uma figura com 1, 2, 3, 4, 5 lados. Ou seja, pentágono. Então, vamos lá. Na letra D, eu tenho uma figura com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, eneágono. Então, eu tenho aqui a letra D. Na letra E, eu tenho uma figura com 6 lados. Quer ver, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem o hexágono. Então, aqui é a letra E. E na letra F, eu tenho uma figura com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 lados. Então, eu tenho um decágono aqui, ó, na letra F. E na letra G, eu tenho um triângulo. Certinho, pessoal? Agora na 2, responda as questões a seguir. Se tiver dúvida, converse com seus colegas da sala ou ainda pesquise na internet, em livros sobre as figuras geométricas planas. O que são figuras geométricas planas? Vamos lá, vamos responder então? Então vamos colocar na 1 que o que são figuras geométricas planas? Então são figuras que possuem duas dimensões. Por isso que é plana, tá, gente? Comprimento e largura. Opa, faltou o E aqui. Agora ele pergunta, o que são polígonos? Polígonos são figuras planas com... Vamos lá, são figuras planas com, no mínimo, 3 lados, tá? Não tem polígono com menos de 3 lados. Fechados, tem que ser fechados, tá? 3 lados fechados. Tá certo? Então, olha 3. Na ordem crescente, escreva o nome dos polígonos que possuem de 3 a 10 lados. Então, vamos lá. Crescente. Primeiro, triângulo. Tem 3 lados. Depois vem quadrilátero com 4 lados. Depois vem pentágono com 5 lados. Hexágono com 6. Depois heptágono com 7. Depois octógono com 8. Depois vem eneágono com 9 e decágono com 10, tá? Responda, o que é um quadrilátero? Então, vamos lá, quadrilátero é um polígono que possui
4 lados. Os quadriláteros, na 2, né? Os quadriláteros são figuras planas ou espaciais? Figuras planas, porque tem 2 dimensões. Comprimento e largura. Aí eu esqueço do E aqui. Certo? Vamos para a página 5. 3. Quais quadriláteros você conhece? Faça representações desses quadriláteros e pinta. Gente, eu conheço todos os quadriláteros, mas vai depender de vocês. Então, eu conheço o quadrado. Eu conheço o retângulo. Eu conheço o losango, que tem na bandeira do Brasil. Eu conheço o trapézio. Ó, que também é um quadrilátero. E conheço o paralelogramo. Deixa eu apagar ali, que isso não ficou legal. Paralelogramo. Tá? É isso aí, eu conheço essas figuras, vamos pintar. Pinta da cor que vocês quiserem. Tá? O losango. Trapézio, ó. E paralelogramo. Olha lá, são 5, perceberam? 5 quadriláteros. Agora, na 4, responda os itens 1 e 2. Assinalem as seguintes afirmações. 1. Um paralelogramo é um quadrilátero que possui lados opostos paralelos. É verdade, porque se você olhar aqui, ó, eu tenho esse lado paralelo a esse, é oposto. E esse lado é paralelo a esse, também é oposto. Então, essa afirmação é verdadeira. Quadrilátero é uma figura geométrica plana que possui todos os seus lados e ângulos congruentes. Ah, agora não, em todos os lados e ângulos congruentes, complicado. Gente, lado congruente é lado de mesma medida. Então, vou puxar aqui, ó. Congruente é mesma medida. Então, é falso. Por quê? Somente essas duas aqui, ó. Esse eu nem desenho muito bem. O quadrado e o losango que possui lados de mesma medida. Esses daqui não. Então a 2 é falso. Todo losango é um quadrado? Olha, a gente pode falar, todo losango é um quadrado? Se você pegar um quadrado e girar, parece um losango, não é verdade? Mas não todo losango. Então, gente, olha lá. Todo quadrado é um losango, mas nem todo losango é um quadrado. Então essa aqui é falsa. Porque existem losangos que possuem ângulos, igual esse que eu desenhei. Não tem todos os ângulos iguais, né? Congruentes. Para você ser um quadrado, você tem que ter todos os ângulos iguais. Todos os lados, todos os ângulos e todos os lados. Então, todo quadrado é um losango, mas nem todo losango é um quadrado. Então, essa aqui é falsa, tá? E na 4, todo retângulo é um paralelogramo? Essa é verdade. Por quê? Para ser paralelogramo, tem que ter lados paralelos de mesma medida. Então, esse lado é paralelo a esse e a mesma medida. E esse lado é paralelo a esse e a mesma medida. Então, a 4 é verdadeira. Então, a alternativa que apresenta afirmações verdadeiras é A, 1 e 4. Tá? Alternativa, olha lá, D. 2. Figuras a seguir representam quadriláteros. Olha lá, vários quadriláteros. Sobre esses quadriláteros, é correto afirmar que todos os 5 quadriláteros têm as medidas dos seus lados iguais. Falso. Porque, olha só, aqui no retângulo eu não tenho todos os lados mesma medida. Esse lado é igual a esse, mas esse lado aqui não. Esse lado é igual a esse. Então, eu não tenho todos os lados, ó. Todos têm as medidas dos seus lados iguais. Não. Então, essa afirmação é falsa. B. Os ângulos dos 5 quadriláteros possuem as mesmas medidas? Também é falso. Por quê? Por exemplo, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui eu tenho ângulos de mesma medida. Todos aqui são de 90 graus. Mas aqui, por exemplo, no trapézio, não.
esse ângulo aqui não é de mesma medida que esse. E nem aqui nesse paralelogramo esquisito aqui, ó. Esse ângulo não é igual a esse, tá? Então é falsa essa alternativa. C. Uma das características comuns aos 5 quadriláteros é o mesmo número de ângulos. Sim, todos têm 4 ângulos, pode ver, ó. Se eles têm 4 lados, eles têm 4 ângulos, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Todos têm 4 ângulos, então essa é a verdadeira. E o quadrilátero 1 representa um quadrado e o quadrilátero 5 um retângulo. Vamos ver então? Gente, isso aqui é o 1, né? Porque tá meio comido ali. Pera aí, deixa eu colocar para vocês aqui, ó. Aqui é o 1, aqui é o 2, aqui é o 3, aqui é o 4 e aqui é o 5. O 1 é um quadrado, gente? Não, né? E isso aqui é um retângulo? Isso aqui é retângulo? Tá invertido. Isso aqui é retângulo e isso aqui é quadrado. Então aqui a gente vai ter uma alternativa falsa. Tá? 5. Preencha a palavra cruzada a seguir utilizando os conhecimentos revistos nessa aula e outros que você já aprendeu anteriormente. Para os conceitos que tiver dúvida, converse com seus colegas, faça uma pesquisa na internet ou em livros. Então vamos lá. Ó. Vamos preencher? Vamos ver, né? Para preencher tem que ler aqui, ó. Primeira na vertical. Paralelogramo que possui todos os 4 lados congruentes. Losango. Muito bem. 3. Nos polígonos, os segmentos de retas são denominados lados, né, gente? Segmento de reta são os lados. Vamos escrever lá. Lados. Tava certo. 5. Triângulos com todos os lados iguais. Vertical. Gente, triângulo com todos os lados iguais é chamado de triângulo equilátero. 5 na vertical. Então vamos lá. Equilátero. 7. Triângulos com todos os lados diferentes. Agora é escaleno, gente. Lados diferentes. Escaleno. 8. Quadrilátero que só possui 2 lados opostos, paralelos, com comprimentos distintos. Só possui 2 lados opostos, paralelos, com comprimentos distintos. Vamos ver aqui, 8. 2 lados opostos, paralelos. Ah, é o trapézio, gente. O trapézio tem 2 lados paralelos de tamanhos diferentes. Então aqui é trapézio, tá? Agora vamos fazer os da horizontal. Vamos mudar a cor aqui, ó. Polígono de 3 lados. Vamos pôr outra cor aqui. Polígono de 3 lados é triângulo, né, gente? Aqui, ó. Opa! Triângulo. Triângulos. Tá no plural. 4. Figuras geométricas planas fechadas que possuem todos os lados formados por segmentos de retas, ângulos internos e vértices. Pera aí, tô falando de quê? Polígonos, né, gente? É a 4, polígonos. Polígonos. Uma coisa que eu lembrei aqui na anterior, ó. Na 2, ele falava correto afirmar a letra C, né? Que ficou a resposta correta. Por isso que ela ficou verdadeira. Tá? É isso aí. E aqui, que eu lembrei também que a gente podia adicionar, ó. O que é quadrilátero? Quadrilátero é um polígono que possui 4 lados. A gente pode pôr também, ó, 4 ângulos. Que ele também possui, né? 4 vértices. Vértices, gente, são as pontas, tá? Os bicos que a gente fala. Eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu pôr aqui. E 2 diagonais. 2 diagonais. Vamos pôr aqui pra complementar, ficar bem legal pra gente. Então, eu vou mostrar pra vocês. Ó, prestem atenção, que aqui é pra gente aprender. Então, olha lá. Eu tenho um quadrilátero aqui. As pontas aqui, ó. As 4 pontas são os vértices. Aqui, eu poderia desenhar uma diagonal aqui
e outra diagonal aqui, tá vendo? Aí a gente escreve aqui, ó, diagonais. Aí eu posso desenhar aqui também, ó, os 4 ângulos, tá vendo, ó? Tá vendo? E os lados são os que estão em vermelho. Tá certo, é isso, tá? Eu tava pensando aqui, ficou melhor pra gente agora, complementou melhor. Vamos continuar a palavra cruzada? Vamos pegar aqui a próxima. 6. Paralelogramo que é ao mesmo tempo um losango e um retângulo. Então ele é ao mesmo tempo um losango e um retângulo. Uai. É o quadrado. Espera aí então, vamos lá. É o 6, né? Vamos ver se é o quadrado. 6. Ó, espera aí. Quadrado. Tá vendo? 8, 9, aliás. Triângulos com somente 2 lados congruentes. Aí a gente chama de triângulos isósceles. Isósceles. Tá vendo? Acabamos. Tá certo? Agora, pessoal, vamos para a página 7, né? Fazer agora a aula 2. Semelhanças de figuras planas e associação de lados. Aqui a gente vai ter como objetivo identificar congruência de ângulos, reconhecer semelhança de figuras e associar lados e ângulos correspondentes entre duas figuras semelhantes. Vamos começar com a atividade? Atividade 1. Duas figuras são semelhantes se forem geometricamente iguais, ou se uma delas é uma ampliação ou redução da outra. Gente, para ser semelhante, elas devem possuir lá ângulos iguais, né? Elas precisam possuir, ou lados proporcionais, né? Ou seja, olha aqui, ó, aqui é 4, aqui é 2. 4 e 2. Ou seja, são lados proporcionais. Esse lado aqui, ó, é o dobro desse, tá? Então, ó, dos pares de figuras a seguir, identifique o que são semelhantes. Então, a gente vai colocar aqui, ó, os ângulos alfa, beta, gama e qual que é o nome desse aqui? Delta. São semelhantes, pois medem 90 graus. E os lados são semelhantes, são proporcionais, tá? Então, esses dois pares são semelhantes, pois... Peraí, pois não. Vamos colocar assim, os lados das figuras são proporcionais. A gente pode escrever assim, ó, 4 está para 2. Né? Eles são proporcionais aqui. Então, ele quer que a gente justifique por que esses dois pares. Então, eles são proporcionais. Então, aqui a gente pode escrever aqui, ó, são semelhantes. Essas duas figuras são semelhantes. Porque elas possuem ângulos iguais e lados proporcionais. Esse lado aqui é o dobro desse lado aqui, tá? Aqui a gente pode falar, então, que essas duas figuras são semelhantes, né? Que os lados das figuras são proporcionais. Na razão, a gente chama assim, ó, matematicamente, 2 para 1, né? Significa assim, ó, que enquanto esse lado aqui é um valor, esse lado é metade. Por isso que é 2 para 1, tá? Quer dizer, o primeiro é o dobro do segundo. Ou o segundo é metade do primeiro, tá? Agora, observe essa figura aqui, gente. Se vocês repararem, ela tem, ó, este lado mede 8, esse lado mede 4, metade. Esse lado mede 6, esse lado mede 3, metade. Esse mede 6, esse mede 3, metade. Esse é 12, esse é 6. Então, também são semelhantes. Então, vamos lá. As figuras
são semelhantes. Opa! Na razão também 2:1. Pois os lados são proporcionais. Tá certo? Agora a outra. Reparem aqui, ó. Tem 2 retângulos. Os ângulos são iguais, mas se eu olhar aqui, ó, essa figura mede 3. Essa tem que medir o dobro, 6, para pelo menos ser o triplo, né? Vamos ver quanto mede, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deu certo não, hein? Aqui do lado mede 1, aqui mede 2. Na lateral tá proporcional, mas de comprimento não. Então vamos colocar aqui que não são semelhantes. Pois os lados não são proporcionais. Tá certo? 2. 2 ângulos são congruentes, ou seja, eles têm a mesma medida. Por isso que ela falando aqui, ó, que são congruentes quando têm a mesma medida. 2 pares de figuras a seguir, identifica os que são semelhantes. Justifique sua resposta. Então agora que ele quer que a gente foque a semelhança nos ângulos, tá? Ângulos de mesma medida. Vamos ver então? Então olha lá, gente. Reparem nos ângulos. Eu tenho o ângulo beta aqui e aqui o beta 3. Aqui eu tenho o ângulo gama, aqui o gama 2 e aqui o ângulo alfa e o alfa 4. Gente, eles têm a mesma letra representa eles. Então eles são semelhantes, possuem ângulos congruentes. Pois os ângulos são congruentes. Tá certo? 2B ainda, né? Agora, letra B. Agora, se você olhar, as figuras estão em posições diferentes. Essa está em pé, né? Com o bico para cima, e esse o bico aqui está deitado. Mas vamos olhar para os ângulos. Então vamos lá. Vamos pegar uma caneta marcador. Então eu tenho um ângulo de 45 aqui e aqui também. Vou pegar outra cor. Tem um ângulo de 90 aqui e aqui também. Por enquanto tá batendo, né? Aqui eu tenho outro ângulo de 90, então vamos pôr de azul, porque o ângulo é igual. E aqui eu tenho um ângulo de 135 graus. E aqui também. Ou seja, gente, ele tem os mesmos ângulos, as duas figuras. Então a gente vai escrever o que a gente acabou de concluir. Então são semelhantes. Pois possuem ângulos congruentes. Congruente significa de mesma medida. Tá bom? Vamos ver agora a letra C. Então vamos lá. Aqui eu tenho um ângulo de 30 graus. E aqui cadê o ângulo de 30? Não sei. Então reparem que aqui eu tenho um ângulo de 90 e aqui também. Então os dois têm um ângulo de 90 graus. Tá? Agora a gente precisa saber o seguinte. Descobrir o terceiro ângulo que está faltando. Aqui e aqui. Não sei se vocês lembram, mas a soma dos 3 ângulos em qualquer triângulo é sempre 180 graus. Então vamos lá. Vamos usar isso a nosso favor. Então vamos lá. Eu tenho 90 graus mais 45 graus mais um ângulo que eu não conheço, que eu vou chamar de x. A soma dele vai ter que dar, dos 3 tem que dar 180. Então vamos lá, 45 com 90 vai dar 135 graus. Mais o ângulo x que eu não sei, é igual a 180. Passo os 135
subtraindo, né, o 180. Então, olha lá, vai ficar quanto? Vamos pensar. 45 graus, tá? Então, descobri aqui que esse ângulo aqui mede 45. Gente, já dá para perceber que não são congruentes, né? Por quê? Aqui eu tenho um ângulo de 30. Cadê o ângulo de 30 aqui? Não tem. Então, a gente pode concluir. Apesar que, ó, esse ângulo aqui, se você fizer os cálculos, você vai ver que mede 60 graus. Porque 60 com 30, 90. Com 90, 180. Então, a resposta é não são congruentes. Congruentes não. Semelhantes. Pois os ângulos não são congruentes. Certo? 3. Sabendo que dois polígonos possuem lados correspondentes proporcionais e ângulos correspondentes congruentes. Então vamos pensar aqui, eu tenho dois polígonos com lados correspondentes proporcionais, né? Ou seja, existe uma proporção, pode ser um maior que o outro, só que é proporcional. E ângulos semelhantes, congruentes semelhantes, ou seja, tem a mesma medida. Construa dois exemplos de polígonos semelhantes. Você pode usar régua, compasso e ou transferidor para a construção. Então, gente, eu posso desenhar o quê? Eu posso desenhar quadrado. Ó. Quadrado aqui, só que vamos pôr que esse quadrado aqui mede 6 de lado. Opa. Então vamos pôr que aqui mede 6 centímetros de lado. Tá? Então eu preciso construir um quadrado aqui menor com metade do tamanho aqui, 3 centímetros de lado. Olha lá. Então aqui eu tenho um quadrado com 3 centímetros. Então olha lá, lados proporcionais, né? Esse aqui é o dobro desse, tá? E os ângulos? Os ângulos são congruentes, ó. Este ângulo mede 90, este também. Este mede 90, este também. Esse mede 90, esse também. E este mede 90 e este também. Certo? Muito bem. Página 10, 4. Responda aos itens de 1 a 3. Observe os triângulos a seguir. Então, olha aqui, eu tenho dois triângulos. O triângulo HGI e o MLN. Reparem que ele tem esse lado medindo 6 e esse 4, enquanto esse mede 8. E aqui eu não sei. Tá? Aqui eu tenho um ângulo de 27 graus. Aqui eu não sei se esse ângulo mede 27. E aqui mede 65. Aí ele fala que o triângulo LMN, que é esse aqui, será uma ampliação do triângulo GHI, que é esse, se existir congruência entre os ângulos correspondentes e também, ou seja, será uma ampliação, gente, se esse ângulo aqui for 27 graus, tá? E aqui também for 65, tá? E os lados, né, forem proporcionais. Então, olha lá, a proporcionalidade entre as medidas dos lados correspondentes. Isso aqui, a resposta A, tem que ter proporcionalidade entre as medidas dos lados, tá? Vamos fazer a 2? Para as afirmações a seguir, coloque V para verdadeira e F para falsa. Então, vamos lá. Duas fotografias de um mesmo barco, sendo uma ampliação da outra, são figuras semelhantes? Sim, gente. Quando é ampliação e redução de figuras, você é obrigado a ter semelhança entre elas, para elas ser uma ampliação da outra. Então aqui é verdadeiro. 2. Dois mapas de uma mesma cidade em escalas diferentes são figuras semelhantes? Também, verdadeiro. Pega um mapa pequenininho da cidade aí que você mora e um mapa gigante. Eles têm que ter uma escala, eles têm escalas diferentes, mas eles têm uma semelhança, tá? 3. As plantas de duas casas diferentes na mesma escala são figuras semelhantes. Então vamos ver. Plantas de duas casas diferentes. Não, né, gente?
Casas diferentes não tem semelhança. Então já está falando. 4. Dois triângulos equiláteros são sempre semelhantes. Então, peraí. Triângulo equilátero é o triângulo que tem os lados iguais. E tem ângulos iguais também. Então, eles vão acabar tendo semelhança, né, gente? É verdadeiro. Ó, não tem mais nenhuma pergunta aqui. Verdadeiro. Então, os triângulos equiláteros são sempre semelhantes. Olha que legal. A gente ficou com a letra C, tá bom? Verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Agora vamos na 3. Observe as figuras a seguir. Observe que a gente tem dois trapézios aqui, né? Que são quadriláteros. Se você reparar, aqui tem um ângulo de 60. Aqui tem também. Aqui tem um ângulo de 105. Aqui não sei. Aqui está falando, considere que os trapézios, né, são semelhantes. Pode afirmar que. Então vamos pensar aqui. Se eles são semelhantes, eles têm que ter lados proporcionais. Então, olha lá. Então, esse ângulo aqui, ó, tem que ser o ângulo de 105. Tá? E aqui tem que ser o ângulo de 75. Então, olha só. Se aqui mede 10, então vamos ver aqui, ó. O ângulo P mede 60? Não. A letra C, não. O ângulo G mede 75? Não. Os lados MP e EF são proporcionais? Então, a MP, vamos ver. MP é esse e EF é esse. Sim, né, gente? Esses lados são, porque são... Esse daqui tá virado de cabeça para baixo. Cabeça para baixo não, tá virado de bico para cima. Se você desce esse aqui, esse lado aqui corresponde a esse, ó. Os dois têm os ângulos de 60 e 75 graus. Então, é a alternativa B, tá bom? E essa aqui não tem nem sentido, ó. Os ângulos internos de um quadrilátero sempre medem 360 e não 460, tá bom? Vamos lá. Aulas 3 e 4. Semelhança de figuras planas em malhas quadriculadas. Aqui o objetivo é reconhecer figuras planas em uma malha quadriculada e identificar a razão de semelhança entre figuras semelhantes desenhadas em uma malha quadriculada. Vamos da atividade 1. Então, observe o quadrilátero na malha quadriculada a seguir. Então, aqui eu tenho uma malha quadriculada. Vamos observar, ele tem 1, 2, 3, 4 de comprimento, aqui, largura, aliás. De comprimento ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele tem 4... Peraí que eu peguei a opção errada. Tem 4 por 6, tá? A gente viu que é um retângulo. Utilizando uma malha quadriculada, desenhe um quadriculado ampliado, semelhante ao MNPq. Então, ampliado, a gente... Vamos dobrar os tamanhos aqui? Então, na lateral vamos colocar 8 e aqui vamos colocar 12. Então, vamos lá, vamos dobrar, hein? Então, vai ficar, ó. Vamos começar aqui. Para ter bastante espaço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui vamos puxar 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Agora eu completo aqui. Opa. E aqui. Olha lá. Pronto. Tá certo. Na 2, observe as figuras a seguir. Gente, o que eu vou falar? Que aqui tem, ó. Aqui tem 8 e aqui tem 12. Então, reparem aqui, ó. É o dobro, ó. Dos valores. Então, já possui semelhança. Aqui tá na razão, a gente pode escrever, ó. 2 para 1. Né? O maior é na razão 2 para 1. Aqui eu dizer o dobro desse. 2. Observe as figuras a seguir e responda o que se pede. Então vamos lá. Se a gente observar, a gente vai perceber que esta figura aqui, ó, tem 2 por 3. Então vamos marcar. 2 por 3. Essa tem 1, 2, 3, 4. E aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu tenho 4 por 6. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 4 por 5. Então, as únicas semelhantes são essas, gente. A e B. Por quê? Porque aqui, ó, a medida da lateral do A é metade da do B. E a medida do comprimento do A é metade do B. Então, as figuras semelhantes aqui, quais são?
As figuras A e B possuem lados proporcionais. Tá certo? 3. Observe a estrela de 6 pontas desenhada na malha quadriculada. Desenhe ao lado 2 outras estrelas de 6 pontos, de modo que uma delas seja uma redução e a outra seja uma ampliação da estrela inicial. Ambas da razão 2. Então, vamos lá. Razão 2, a gente vai ter que dobrar uma e reduzir pela metade a outra. Então, vamos ver aqui quanto que tem aqui, ó. Ele tem, do D para o C, ele tem 1, 2, 3, 4. E do D para o A ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então vamos primeiro reduzir. Vamos desenhar uma com, né? Ó. Vou contar de novo, hein? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui 4 aqui, ó. Ó. Então vamos marcar o ponto A primeiro. É melhor, porque a estrela, né, pra gente desenhar, nós vamos ter que marcar os pontos. Então vamos lá. Vou marcar aqui, ó, ponto A. Pera aí, gente. Ó, ponto A. Vou contar 1, 2, 3, 4. Vou marcar o ponto D aqui. O ponto A até o B, olha a distância, ó. 1, 2, 3, 4, 4. Então, do A até o B vai ter 2 na redução. 1, 2. Tá, mas a gente vai ter que ver aqui, ó. Tem 1, 2. Vai descer um só. Pera aí. Então, vai descer aqui, ó. Ah, não, tava certo o lugar. E o F? O F tá na mesma posição, ó. Ele tá numa distância aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, vou marcar 1, 2. O F é aqui. Então, aqui é o B. Tá? O E, ele tá 1, 2, 3, 4 abaixo. Então, vamos pôr 2 abaixo. 1, 2. Então, é o E. Tá vendo que tá surgindo os pontos? Tá faltando só o C. Então, vai estar aqui, ó. 2 posições abaixo o C. Agora, vamos juntar. Quer ver? Vamos juntar a estrela. Vou pegar aqui uma régua automática, ó. Opa, fiz errado aqui. Ele faz um triângulo com C. E depois faz um triângulo com FDB. Ficou proporcional, gente? Não, né? Não, tá errado. Tem alguma coisa errada. Meu ponto A, já descobri. Meu ponto A não pode estar aqui. Meu ponto A tem que estar aqui, ó. Um abaixo. Então aqui, ó, vamos lá. Vou fazer de novo. Ó, A, E, C, I, F, D, B. Ixi, tem alguma coisa errada. Vocês estão vendo quando não está proporcional ele fica distorcido? Então o que está errado? Meu ponto D. Meu ponto D está muito abaixo. Meu ponto D é aqui, ó. É um abaixo só. Porque se você olhar aqui, ó, do rumo aqui do ponto E, ó, dessa linha, o D aqui tá 2 abaixo. Então vai ter que ficar 1 abaixo aqui só. Então vai ficar aqui, ó. Opa. Então agora sim, vamos fazer. Opa, fazer de preto não, peraí. Aham, agora sim, pessoal. Conseguimos construir uma estrela reduzida. De razão 2 aí, né? Agora vamos fazer a grandona, tá? Vamos fazer uma grandona, o dobro, né? Então a distância do A, ó, 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Do A para o D, vamos pôr uma distância de 16 agora. Então, vamos marcar o ponto A. E vamos pôr 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aqui, ó. Agora, do E e do C para o D, ó, é 1, 2. A gente vai colocar 4. Então, a gente vai subir 4, ó. Ó. 1, 2, 3, 4. Nesse rumo, a gente vai andar para 1, 2, 3, 4. 8. Aqui a gente vai andar para o lado, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui. Então é ponto C. Aqui a gente conta 8 também aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ponto E. Aqui, esses daqui a gente apaga. Agora vamos fazer o ponto F. O ponto F do E tá 1, 2, 3, 4. Então vai estar 8 para cima. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui, ó. E aqui também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ponto B. Agora é só a gente ligar, tá vendo? Então vamos ligar, ó, o A com o E e o C. Formando um triângulo, e depois o F, o D e o B. Olha lá. Pronto. Construímos nossa estrela de 6 pontos proporcionais. Tá bom? Observe a figura a seguir. Então, gente, eu tenho aqui, ó, duas figuras. Eu tenho, então, um prédio, que ele está mostrando aqui a altura, e tem uma pessoa. Fala que o prédio projeta no solo uma sombra de 30 metros de extensão. Então, aqui, ó, o sol tá batendo aqui e tá projetando uma sombra aqui, ó, de 30 metros. E no mesmo instante, uma pessoa de 1,80 m projeta uma sombra de 2 metros. Ele quer a altura do prédio. A gente vai usar a proporcionalidade. Então, a altura do prédio está para a sua sombra, assim como a altura da pessoa está para a sombra dela. Tá vendo? Então, eu coloquei altura do prédio e sombra do prédio. Altura da pessoa e sombra da pessoa. Agora, a gente vai usar o quê? Multiplicação em cruz. Então, vai ficar o quê? 2H é igual a 30 vezes 1,8. 2H vai ser igual a... Aqui vai dar, ó, 1,8 vezes 30. Desce o 0, 3 vezes 8, 24, vai 2. 3 vezes 1, 3. Com 2, 5. Como tem uma casa depois da vírgula, vamos deixar uma casa. Vai dar 54. Então, H vai dar 54 dividido por 2, que é igual a 27 metros, que é a altura do prédio. Tá bom? 5. Resolva os itens 1 e 2. Sabes que os prismas... Gente, prismas são figuras geométricas tridimensionais, ó. Tem 3 dimensões. Ela tem largura, comprimento e altura. Os dois têm. Então, ele fala que esses dois prismas têm base quadrada. Ou seja, aqui, ó, é um quadrado na base. Tá? E o prisma 2 é uma ampliação do 1. Ampliação. Então, vamos olhar, ó. Aqui eu tenho de altura 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pera aí, vamos olhar direito, hein? Altura, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha lá. Então, se você olhar aqui... Está 6 para 9, tá? Se a gente simplificar isso aqui, essa fração, dividir por 3 aqui, por 3 aqui, vai dar, 6 por 3 vai dar 2, 9 por 3 vai dar 3. Vai dar 2 para 3, tá? Se a gente dividir 2 por 3... Olha lá, alternativa. Qual delas é, hein? Vamos pensar direito. Vamos lá. Vamos olhar mais uma. Vamos ver a largura, ó. Tem 1, 2,
comprimento, aliás. 1, 2, 3, 4. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então é 4 para 6. Só que aqui eu estou comparando o grande com o pequeno. Aqui está perguntando, ó, a razão de proporcionalidade entre o prisma 2 e o 1. Ou seja, aqui está comparando o contrário do que eu acabei de falar, gente. Né? A pergunta, ó, para vocês entenderem bem, a pergunta pede para a gente comparar o 2 com o 1. Eu estava contando o 1 com o 2. Então aqui eu vou inverter isso aqui. Quer ver? Eu vou inverter. Então vou comparar ao contrário. Vou comparar o grande. O grande ele tem de altura, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E o pequeno tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vamos lá. O grande tem 9 e o pequeno 6. Agora eu simplifico, divido por 3 em cima e por 3 embaixo. Vai dar 3 sobre 2, que é igual a 1,5. Então a resposta é a letra B. Agora a gente fez certo. Vocês perceberam que com a gente erra dependendo da pergunta? Ele pediu para comparar as arestas, né, do 2 com o 1. Quando eu comecei o exercício com vocês, eu comecei a comparar o 1 com o 2. Não estava dando o 2 em cima aqui e o 3 embaixo. Então não estava dando o que eu queria a resposta. Aí eu inverti e deu certo. Tá bom? Nosso último exercício de hoje. 2. Observe o paralelogramo ABCD representado a seguir. Então aqui é um paralelogramo porque tem lados paralelos de mesma medida. Então esse lado é paralelo a esse e tem mesma medida. Então aqui tem 24 centímetros também. Tudo isso, ó. E esse é paralelo a esse e tem a mesma medida. Então aqui tem 9 centímetros. Ele quer saber, né, quanto mede aqui, ó, o lado AE. AE é isso daqui, gente, ó. Ele quer saber quanto mede isso. Então vamos lá. Vamos pensar aqui o que a gente pode fazer, tá bom? Vamos tentar usar aqui proporcionalidade. Se você perceber, ele dividiu aqui dentro em triângulos. Aqui é um triângulo, aqui é outro, tá? Então olha lá, vamos pensar. Pessoal, aqui como a gente tem esses lados aqui, ó, paralelos, essa aqui e essa aqui, ó, esses dois segmentos de reta, acabou produzindo lados proporcionais. Então, gente, se você reparar aqui, ó, esse lado aqui, eu até coloquei aqui, ó, aqui tem um ângulo de 90 também. E esse triângulo aqui também tem um ângulo de 90, tá? Então, olha só. Este lado aqui é proporcional a esse. Então, a gente vai escrever isso, ó, 24 é proporcional a 9. Assim como, então a gente põe um sinal de igual. Este lado aqui é proporcional a x, que é o que a gente quer descobrir. Então, assim como 20 é proporcional a x. Agora, multiplique em cruz, tá? Isso aqui envolve um teorema chamado teorema de Tales, né? Retas paralelas cortadas por transversais, tá vendo? Quer dizer, acabou produzindo segmentos proporcionais. Então, esse segmento é proporcional a esse. E esse segmento é proporcional a esse. Tá? Então, a gente escreveu essa seguinte relação. Então, agora vai ficar assim, ó. 24x é igual a 20 vezes 9. 24x é igual a 180. X é igual a 180 dividido por 24, que é igual a 7,5. Alternativa C. Tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham entendido os exercícios, que eu tenha ajudado vocês, tá certo? E é assim mesmo, matemática a gente vai aprendendo aos poucos, construindo o conhecimento, uma coisa de cada vez. Então a gente aprendeu muita coisa hoje sobre triângulos, quadriláteros, figuras semelhantes e figuras proporcionais, tá certo? Pessoal, agora então a gente fica por aqui, tá bom? Pessoal, não esqueçam, se inscrevam no canal, ative o sininho para as novas notificações, deixem o like e os comentários, tá certo? Até mais, galera. Valeu!